Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria de começar, deputados, com uma boa notícia, deputado Paulo Ramos, com relação ao caso dos aposentados e pensionistas do Estado. Eu acabo de voltar do Tribunal de Justiça e recebi a informação que as ordens de arresto das contas bancárias do governo do Estado do Rio de Janeiro já foram expedidas e os recursos estarão à disposição da Justiça ou hoje até o final do expediente bancário ou, no máximo, na abertura do expediente bancário de amanhã de manhã. Então, acho que essa é uma boa notícia para os aposentados e pensionistas que tiveram um apoio incondicional dessa Assembleia Legislativa e dos seus parlamentares nessa luta que ainda não terminou. Vencemos uma batalha, porém, temos que encontrar soluções sustentáveis para que problemas como esse, gravíssimos, não voltem a acontecer. Mas essa é uma informação importante recebida agora do Tribunal de Justiça e eu queria parabenizar a todos os deputados que fizeram um enorme esforço de obstrução dos trabalhos, levaram a voz dos aposentados e pensionistas a essa tribuna na defesa deles e eles merecem, porque são os que mais precisam e são aqueles que pagaram na frente e essa grande injustiça cometida contra os aposentados e pensionistas, pelo menos por hora, deve ser solucionada, infelizmente, de maneira traumática, mas justa, com a intervenção do nosso Tribunal de Justiça. Senhoras e senhores, eu gostaria de também tratar do tema do acidente na ciclovia da Avenida Niemeyer. Um tema que chocou a nossa cidade, chocou o Brasil e teve uma enorme repercussão internacional, muito negativa para o Rio de Janeiro. E, obviamente, que nós não podemos começar a tratar desse sem falar das vítimas e, principalmente, da nossa preocupação da dor irreparável que sofreram essas famílias. Duas vítimas fatais nesse acidente, pessoas que confiaram no poder público, que estavam utilizando um bem, um equipamento público, teoricamente fiscalizado, aprovado, atestado, entregue e liberado para ser utilizado com toda a segurança. Mas, como disse o nosso deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, uma terrível sequência de incidentes e de erros foram cometidos pela parte do poder público, pela parte da empresa construtora, que resultaram nessa terrível tragédia. E soma-se essa sequência de erros do ponto de vista de engenharia, também uma falta de zelo, uma falta de cuidado da Prefeitura, da gestão dessa ciclovia. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro sofre com ressacas, e a própria Prefeitura e o próprio Corpo de Bombeiros, mas a Prefeitura, através da Defesa Civil Municipal, ela tem protocolos para o fechamento, por exemplo, esvaziamento da Pedra do Arpoador em dias de ressaca, da ciclovia Cláudio Coutinho ao redor da Urca, também em dias de ressaca. Como é que essa ciclovia, num local mais agudo e mais dramático, não tinha qualquer protocolo para interdição nos casos e nos dias de ressaca, mesmo que a estrutura não tivesse colapsada, pela força da onda, pessoas poderiam ter sido jogadas no costão e morrido da mesma maneira. Então, acho que essa questão da investigação isenta e, como disse o deputado Luiz Paulo, uma sequência de erros com responsabilidade solidária do poder público de um lado e da empresa construtora do outro. Eu ontem fiz um requerimento à Comissão de Obras Públicas dessa Casa para que nós tenhamos uma audiência pública para tratar especificamente desse caso, para que nós, deputados, possamos entender dos agentes públicos e dos agentes privados quais são as responsabilidades, quais são aqueles que tiveram problemas para tratar desse assunto e para que a gente possa ter uma devida punição. Deputado Paulo Ramos. Deputado Osório, Vossa Excelência integrou os quadros da Prefeitura como secretário, não sei se chegou a ser secretário também de Transportes. As questões das ciclovias no nosso Estado são questões tratadas também como meios de transportes. Esta obra da ciclovia na Niemeyer, quando ela foi projetada, quando foi idealizada e quando houve a licitação, se é que houve, Vossa Excelência ainda era secretário? Não, deputado Paulo Ramos, a licitação dessa obra, eu saí da Prefeitura há mais de 2 anos e a licitação dessa obra foi conduzida pela Secretaria Municipal de Obras
e também pela GeoRio, que é a empresa de geotecnia da cidade do Rio de Janeiro. Não tive qualquer envolvimento com essa obra, nem como secretário de transporte e nem depois, posteriormente. Por isso, tenho absoluta isenção de subir a essa tribuna e fazer as críticas que eu acho corretas e pertinentes. E queria dizer que hoje recebi no meu gabinete uma comissão de ciclistas e entidades de ciclismo, deputado Tio Carlos, aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, que vieram tratar de dois temas. O primeiro, a preocupação com a apuração rigorosa dos casos, enfim, que sem eles saberem, sem a população saber, sem ninguém saber, teoricamente, estávamos levando em risco pessoas num bem público, num próprio de responsabilidade da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E a minha resposta foi com essa convocação de audiência pública por parte da Comissão de Obras Públicas para que nós possamos apurar a fundo as responsabilidades. E eu acredito que se nós só solucionaremos problemas como esse, de vez, com o fim da impunidade. Se não houver impunidade, se esse caso for levado às últimas consequências, nós com certeza teremos a possibilidade de sonhar com um futuro sem falhas, sem descaso e sem uma falta de cuidado com a nossa população. Erros graves aconteceram e isso é muito importante. Isso acontece no momento que se aproximam os Jogos Olímpicos, que os olhos do mundo se voltam para o Rio de Janeiro e, infelizmente, o incidente da Avenida Niemeyer coloca a visão de muitos, principalmente da mídia internacional, em suspeição todas as obras que estão sendo realizadas para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E é importante que a Prefeitura tome providências claras para tranquilizar, tomando providências de fiscalização, de revisão de projetos, para que nós não tenhamos nenhum risco de qualquer outro incidente em qualquer outro tipo de obra na nossa cidade. Infelizmente, hoje, o Rio de Janeiro está sob suspeita de organismos internacionais e também de nós cariocas e de muitos órgãos e entidades ligadas à engenharia da nossa cidade. Lamentável o que aconteceu pela perda de vidas, lamentável o que aconteceu pelo risco que foi causado e colocado às pessoas e lamentável que a Prefeitura não tenha se antecipado aos fatos e, no mínimo, ter um protocolo para a operação dessa ciclovia em segurança. Que isso possa ser uma lição, que nós possamos tirar desse episódio uma lição para que erros como esse não voltem a acontecer. E eu acredito que uma das maneiras de fazer isso é nós aqui, através do Poder Legislativo e também a Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, acompanharem esse caso até o final, para que nós tenhamos absoluta clareza o que aconteceu, quem foram os responsáveis, por que aconteceu e quais serão as punições àqueles que foram determinados com culpa, nesse caso lamentável na história da nossa cidade. Importante no diálogo dos ciclistas, com os ciclistas, é nós também termos uma clareza. O uso da bicicleta deve ser incentivado. O ciclista e a ciclovia, as ciclovias não têm nada a ver com isso. Se houve um erro do projeto, os responsáveis têm que ser punidos e culpados. Se não podia ter uma ciclovia naquele local, a Prefeitura não poderia ter determinado a sua construção sem um laudo adequado e sem uma meticulosa verificação desse caso e desses problemas. Eu queria terminar a minha intervenção dizendo que estou à disposição e irei acompanhar passo a passo todos os passos desse processo. E aqui, através do Poder Legislativo, representando a população da cidade do Rio de Janeiro, nós podemos afirmar com absoluta clareza que não deixaremos, em hipótese nenhuma, que esse caso caia no esquecimento e que culpados não sejam punidos. Isso é o mais importante nesse momento. E, a partir daí, também termos um cuidado e cobrarmos da Prefeitura do Rio de Janeiro uma diligente atuação em outras obras que estão sendo realizadas, para que não paire dúvidas sobre a segurança das obras e sobre a capacidade da nossa cidade em gerir obras públicas de grande envergadura. Para terminar, eu queria secundar as palavras do deputado Paulo Ramos quando ele fala do ramal de Belford Roxo. Eu estou muito preocupado com esse tema do ramal de Belford Roxo. Eu acredito que esse tema deva ser tratado pela Comissão de Transportes dessa casa,
porque eu não aceito e nós não aceitaremos em hipótese nenhuma o fechamento desse ramal, prejudicando a população da Baixada Fluminense. Então o Estado tem que atuar. Se tem um problema de segurança e lá tem uma UPP, o Estado tem que atuar. O que não pode é dar-se justificativa a uma concessionária, e essa linha é uma linha que a concessionária há muito diz que é deficitária, aproveitar desse momento para descontinuar esse ramal. Senhor presidente, era isso que eu tinha que declarar, e ao encerrar, mais uma vez, me solidarizando com as famílias das vítimas desse trágico acidente da Niemeyer e chamando todos os interessados e todos os órgãos do poder público e os órgãos de engenharia da nossa cidade e do nosso estado que acompanhem esse processo e que nós possamos fazer isso aqui através dessa casa, cumprindo o nosso direito e o nosso dever de representantes do povo da cidade do Rio de Janeiro. No caso, eu sou um deputado que representa a cidade do Rio de Janeiro nesse parlamento. Senhor presidente, muito obrigado.